O Brasil perdeu para a Bolívia, as eliminatórias finalmente acabaram, acabou a data FIFA. O que vocês estão pensando disso? Eu tô feliz que acabou, finalmente deixamos para trás. O Brasil perdeu para a Bolívia, mas também não dá para ligar muito, altitude, sei lá o que, muita coisa atrapalhando, processos novos, enfim. O VSR tá aqui hoje para falar do que aconteceu, né, que é as grotescas eliminatórias do Brasil. Eu tendo a concordar, mas eu não vi o vídeo ainda, vou ver com vocês e vamos descobrir quais são as opiniões dele. E a gente vai conversando ao longo do tempo, falo mais do Brasil também, da partida em si. E é isso, antes de começar, lembre-se, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho que vai me ajudar demais. Então bora pro vídeo. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: as eliminatórias sul-americanas do Brasil foram ridículas, grotescas. Mas essa talvez seja a melhor notícia que nós temos. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Que isso? Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã desta quarta-feira vamos falar das eliminatórias do Brasil e uma projeção para a Copa do Mundo. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz Pode aqui entrar embaixo, no dele também e fazer isso aí. no primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score. Vocês tenho falado sempre, o Flash Score Publizinha, Flash Score, quem quiser dar uma olhada lá, tamo junto. derrota. Mas vamos pro vídeo. Analisar Vamos aqui ver aí, os vamos números ver. do jogo, e tô deixando aqui, você pega lá no app que você vai baixar de graça. O Brasil teve mais posse de bola, 58-42. A Bolívia finalizou mais e era natural, a Bolívia precisava vencer o jogo. Finalizações no alvo: 10 da Bolívia e 3 do Brasil, ou seja, o Alisson fez 9 defesas no jogo, né? Alisson, que eu já vi o pessoal pegar no pé, que não defende pênalti, que sei lá o que. Aí o pessoal já exagera e esquece, memória curta, enfim. Eu sei que o Alisson já tá meio marcado na seleção, mas eu não quero falar disso agora, vamos falar depois. Gols esperados ali, a Bolívia teve mais, o Brasil realmente não teve chance. Escanteios 5-4, passes, o Brasil trocou mais passes, era natural, teve mais posse de bola. Então, esse jogo, por que eu nem vou falar muito do jogo? Porque um jogo disputado a 4.150 metros de altitude, para mim, é um jogo de pouquíssima capacidade analítica. Perfeito, já vou aproveitar. Antes da partida eu até pensei, pô, será que eu faço uma análise tática em si, faço um vídeo do Brasil? Vamos ver como vai ser a partida, sabendo que a altitude ia interferir. Mas aí quando viu a partida eu falei, não tem como. Eu poderia analisar taticamente, o Bolívia jogou assim, o Brasil defendeu assim, o Brasil atacou assim e tal, mas a altitude faz muita diferença. Quando o próprio Caio Henrique tem um lance que eu lembro que ele vai pro fundo, ele cruza assim, e aí pra voltar, não consegue, pô, não dá. E a Bolívia é inteligente, a Bolívia sabe utilizar da altitude. Não basta só ter, porque às vezes você tem altitude ali, mas a Bolívia não joga a favor disso. Mas a Bolívia não. A Bolívia acelerava a jogada com os dois pontas. O Miguelito jogou bem, o outro Paniagua, de 18 anos de idade, o cara ia para cima, o extremo que vai para dentro e não tem medo. E a Bolívia acelerava bastante a jogada pelas laterais, especialmente. Sabia que o lateral do Brasil às vezes avançava e teve uma hora para voltar. Não dá pra gente culpar o atleta Caio Henrique. Porque você, ou sei lá, do outro lado do Vitinho. Ele não conseguiu voltar fisicamente. Não dá. Então, eu falei, pô, não dá pra trazer análise tática nessa partida. Além de, se tivesse saído um gol com uma análise tática interessante e tal, aí eu comentaria. Poderia fazer o vídeo aqui, ou até mesmo aqui depois. Mostraria, não, o gol saiu por causa disso. Mas foi um gol de pênalti também, 1-0. Bolívia soube muito bem ser a mandante, se aproveitar da altitude, enfim. Não dá pra gente analisar muito a fundo a partida em si, além de que o Brasil também estava com uma equipe alternativa, né? Então, é isso, assim. Não tem muito que a gente se aprofundar na partida, no que foi, praticamente, o Ancelotti, enfim, não dá. O Brasil já tinha dificuldade historicamente de jogar em La Paz. Apesar de na temporada passada, na eliminatória passada, ter vencido lá de goleada. E agora subiu ainda mais 550 metros. Então, acho que não dá pra gente analisar muita coisa. De fato, o Alisson foi bem. Aproveitar então, o Alisson jogou bem a partida. Pô, a gente tem que exigir que o goleiro seja perfeito, né? Aí o Alisson não é perfeito porque ele não é decisivo nos pênaltis. Cara, ele já pegou pênalti pela seleção? Acho que já. No Liverpool também já pegou pênalti.
ele talvez não seja o maior pegador de todos. E eu sei que também, historicamente, o Brasil tem muitos goleiros pegadores de pênalti. Atualmente também ainda tem. E aí isso chama atenção da gente querer ter isso. Mas, pô, não dá pra gente anular o resto que o Alisson faz, tá ligado? A partida em si, pô, ele teve uma bola que ele fez uma defesa espetacular, rapaziada. E vários jogos, assim, ele às vezes faz defesas espetaculares, só que não ficam marcadas na cabeça. Porque às vezes é uma partida que o Brasil venceu, às vezes é uma partida dessa, que é uma partida na Bolívia, altitude, blá blá blá, que não entra, que a gente esquece, pô. Que a gente não leva em consideração. Que aí quando a gente tá frustrado, que pô, o Brasil perdeu, o Brasil sei lá o quê, a gente não lembra. E a gente quer escolher culpados, né? E aí o Alisson acaba sendo um desses culpados, porque ele, pô, não pegou um pênalti. Mas, pô, a gente vai exigir que o goleiro. Todos os goleiros sejam pegadores. A gente precisa de um goleiro pegador de pênalti na seleção. Tá, beleza, vamos dizer que coloca o Hugo no lugar dele, que tava lá convocado, né? Que o Hugo pega pênalti. Mas aí e a partida em si? Será que o Alisson não é melhor que o Hugo para jogar 90 minutos? A gente vai ligar só pelo final do jogo? Ou pela uma situação que pode surgir durante o jogo? E aí me pego pensando nisso assim. Mas, cara, é o que eu falo, é um problema também. Além de tudo que eu já falei, tem a questão que as pessoas não assistem Premier League, não assistem o Liverpool. E tá tudo bem, não precisa assistir, ninguém é obrigado a ficar vendo o jogo da Inglaterra. Se quiser só ver o jogo do seu time aqui no Brasil, tá tudo bem. Mas aí lembra que você tem que levar isso em consideração na hora que você for fazer uma crítica, na hora que você for condenar o cara. Pô, você não anda assistindo as partidas do cara. Aí vai fazer aquela separação clube, seleção, mas, pô, gente, eles jogam mais pelo clube do que pela seleção. E quando ele joga na seleção, ele não joga mal. O Alisson não joga mal na seleção. Basta assistir a partida de verdade, ignorando clubismo, ignorando o sentimento do torcedor, assistir de verdade. Ó, vou parar pra ver só o Alisson aqui, ver as ações do Alisson, vamos ver. E aí você vai ver que são positivas. Já há muito tempo o Alisson já é titular do Brasil e ele merece ser. Claro que a gente teve o Ederson que chegou perto, e o Ederson tinha a capacidade de jogar com os pés, por exemplo, melhor que o Alisson, um pouco melhor. Atualmente já nem tanto, o Ederson já vacilou a última temporada, agora tem que ver como que ele vai ficar no novo clube, saiu do City, mas o Alisson continua em alta, tanto no Liverpool quanto na seleção. Mas eu sei que a gente tem esse sentimento de querer culpar o cara, mas calma, gente, calma. Foi exigido, o Alisson fez boas defesas. Gostei do Luiz Henrique, o primeiro tempo do Luiz Henrique, né? Teve uma Indo boa pra chance. cima, driblando e gerando oportunidades, gerando lances de perigo ali pela direita da área. Gostei do Andrei Santos ali, fazendo um bom papel na frente da zaga, mas basicamente isso. E gostei do Fabrício Bruno também. Fabrício Bruno fez um bom jogo. O Fabrício Bruno até depois falou não, porque ele não sentiu altitude e tal, que ele teve aquele lance que ele dá um pique e recupera a bola. Que parabéns pra ele, que bom que o Fabrício Bruno conseguiu se sair bem na altitude, se sentiu bem fisicamente e tudo mais, mas tem que entender, a gente, né, ele também vai entender isso, que ele é uma exceção, que a maioria não consegue aguentar lá, que é muito difícil mesmo, que faz diferença clara, assim, tipo assim, a gente assiste o jogo, a gente talvez poderia não perceber, mas nesse caso dá pra perceber. Você percebe a situação assim, por exemplo, quando os jogadores estavam pelo corredor central ali, jogando entre linhas, ali que é um lugar mais difícil, que você para dominar girando, acelerar o jogo, é muito difícil se o cara tá cansado. Aí o cara tem que dominar, tem que dar mais um toque na bola para girar. Você vê em condições normais, gramado bom ou tal, o cara recebendo entre linhas já domina girando, já procura o passe, já acelera. Mas o Brasil tinha dificuldade de acelerar, especialmente, de ser agressivo, mas a gente sabe o porquê disso. Não foram questões táticas, questões técnicas. Poxa, é isso. E no quesito de velocidade, no quesito de correr para trás ali num local hostil, né? Que é a altitude lá de El Alto. E é E é alto. alto mesmo. Ah! Então não vou nem analisar muito o jogo. A Bolívia tava pilhada, a Bolívia foi pra cima. O Bruno Guimarães, pra mim, cometeu um pênalti bem bobo, né? O Bruno Guimarães, ele chega pra diminuir no boliviano. Muita gente achou que era uma solada de cima pra baixo, só que não foi, né? Ele, quando dá esse movimento de cima pra baixo com a perna esquerda, ele pisa no chão, ele não encosta no boliviano. Mas depois que o boliviano faz uma menção de sair para o lado esquerdo, o Bruno Guimarães estica a perna direita, dá um rapa no pé de apoio. O que vocês acharam, assim? Eu penso que foi pênalti, sim. Eu acho que o Bruno vacilou. O que eu já falei em outro vídeo, cara. Eu acho o Bruno um jogadoraço. E a gente tem uma certa crítica. Eu acho que todo mundo pega no pé de todo mundo jogador da seleção, que a gente quer que todo mundo seja perfeito, pode errar. E aí tem uma certa. Tava pegando no pé, eu falei isso no vídeo passado. E aí, o Bruno, ele vai, dá o bote ali.
Ele ficou, dá o bote, parou. Aí o cara, quando ele escapa, ele abre a perna. Se ele não abre a perna, tamo junto. Não era pênalti. Mas ele abre a perna. Aí nessa hora que abriu a perna, foi pênalti. Eu vi o pessoal falando que não foi, que sei lá o que e tal. Mas, mano, a gente tem que admitir, pô. A gente tem que admitir. Infelizmente cometeu. E acho que ele ainda foi. Poderia ter sido expulso um lance lá, hein? Escapou. Mas é o que eu falei. Bruno é um jogadoraço. Foi do boliviano, então pra mim, pênalti bem marcado. Sim. Numa boa chamada do VAR. O VAR, acho que pra mim agiu. O Miguelito bateu, fez 1-0. E aí no outro jogo da rodada, né? A Venezuela, rapaz, teve na frente da Colômbia Colômbia. 2 vezes. Abriu 1-0, tomou 1-1. Abriu 2-1, tomou 2-2. E aí depois tomou um 6-3 com direito a 4 gols do Luiz Soares, que não é aquele, né? Não é aquele, mas é um jogadoraço, rapaziada. Fica de olho nele. Ele joga muito bem. Tá no esporte agora, vai jogar Champions League. Desde quando ele jogava ali, segunda divisão da Espanha, jogava na Espanha antes, pô, já ficava de olho nele. Já falou, pô, esse cara é bom. Eu trabalho como scout, né? Se pintasse alguma demanda que pedisse um perfil dele ali, mano, era nele, que é o caixa de cara. Não precisa nem pesquisar, ó. Luiz Soares. Não é aquele, mas é bom jogador. Ótimo jogador, sei lá. Vocês vão ver. O Luiz Soares, colombiano, fez 4 gols no jogo. E aí, as eliminatórias terminaram assim, tá? Argentina, 38 pontos. Equador, 29 pontos. Com um detalhe, o Equador perdeu 3 pontos nessa eliminatória. 3 pontos, tá? E mesmo perdendo 3 pontos, porque escalou jogador irregular na eliminatória passada, o Equador ainda terminou em segundo. Com um detalhe interessante, o Equador tomou 5 gols nas eliminatórias inteiras. 18 jogos, 5 gols sofridos. Sem contar o jogo de ontem, acho que eles estavam 4 jogos seguidos com 0-0, né? Teve essa questão também. E 5 iguala o recorde do Brasil. Tudo bem que ele só fez 14, né? Ele é o terceiro pior ataque, junto com o Paraguai, 14 gols, mas tomou só 5. Impressionante lá a defesa Hincapié e Pátio. Só levou 5 gols. Aí depois vem a Colômbia, depois o Uruguai, depois o Brasil e depois o Paraguai. Reparem que do terceiro ao sexto, as últimas 4 vagas diretas, todo mundo fez 28 pontos. Mostrou ali como foi equilibrada essa eliminatória. E a Bolívia vai lá jogar a tal da repescagem, a repescagem mundial agora. Eu até fiz esse tweet aqui dizendo como é que vai ser a repescagem, tá? A repescagem não é mais ida e volta com o jogador do país selecionado, não. A repescagem vai ser toda jogada nos Estados Unidos em 2 datas. E será composta por 6 times. Por enquanto, já estão lá a Nova Caledônia, vice nas eliminatórias da Oceania, e a Bolívia, 7ª colocada nas eliminatórias sul-americanas. Vão entrar aí uma africana, uma asiática e 2 seleções da... Ué, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Acontece, problemas técnicos. Ué, aqui, ó. É o Bom Dia São Paulo. Eu deixei aqui no Globoplay. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Então aqui. Nova Caledônia, Bolívia, vai entrar uma africana, vai entrar uma asiática e 2 da CONCACAF, tá? E aí, como é que vai funcionar? Dessas 6, as 2 seleções melhores ranqueadas ficam de bye na primeira rodada. Terceiro, quarto, quinto e sexto se enfrentam em jogo único. Então vão sortear lá terceiro contra quinto. Quem avançar, pega um dos 2 que já estavam pré-qualificados de ficar de bye. Quem passar desse segundo duelo, avança para a Copa, vai para a Copa. E a mesma coisa do outro jeito. Então mudou a forma de repescagem. Parece que é complicado, mas não é. Eu fiz esse outro quadrinho aqui. Cadê? Que eu tô deixando aqui para explicar, tá? Para quem acha que é complicado, não é. Veja um exemplo aqui. Seleção 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aí, por exemplo, seleção um, que é a melhor qualificada, enfrenta o vencedor da seleção 5 contra a seleção 4. Seleção 2, a segunda melhor qualificada, via ranking da FIFA, enfrenta o vencedor de seleção 3 contra a seleção 6. Isso daí. Então não tem muito mistério. Ah, bem simples assim, mas é a questão, né? A Bolívia não vai ter altitude a seu favor agora. Como que eles vão se portar? É claro que a Bolívia, tecnicamente, ali, não. Ela, eu não sei dizer, comparar com as seleções que ela vai enfrentar, né? Depende. Eu sei que, por exemplo, a Arábia Saudita tem chance, Camarões tem chance. Historicamente, a Arábia Saudita, historicamente talvez nem tanto, mas atualmente, tipo, ela é uma seleção boa, que acabou caindo num grupo complicado, por isso não passou. Caiu num grupo que passaram Japão e Austrália, né? E aí ela ficou como terceiro. Então, é uma seleção mais difícil, então vai depender muito do sorteio para saber se eles vão classificar para a Copa. E, pô, seria interessante ter a Bolívia na Copa. Eu acharia interessante. O que vocês achariam? Terminado, então, a eliminatória, a gente tem que falar. Foram eliminatórias ridículas do Brasil, mas É, eliminatórias grotescas. E o ridículo aqui não é um elogio, como diria meu Everaldo. grande companheiro de profissão e uma das pessoas mais legais que eu encontrei no meio, o grande Everaldo Marques. Esse ridículo não é elogio, é ridículo mesmo. É uma eliminatória grotesca, uma eliminatória do Brasil que pior colocação da história do Brasil nas eliminatórias. Pior, quinto lugar. Nesse formato, lógico, né? Pior, quinto lugar. Pior pontuação do Brasil em eliminatórias, 28 pontos apenas. O Brasil perdeu 6 jogos nessas eliminatórias. Ele perdeu 1/3 dos 18 jogos das eliminatórias. Muita O coisa. Brasil acumulou uma série de marcas negativas. O Brasil perdeu o primeiro jogo de eliminatórias jogando dentro de casa. O Brasil, pela primeira vez nas eliminatórias, ficou 4 jogos sem vencer. O Brasil teve, dentre os times classificados, a segunda pior defesa. Em boa parte das eliminatórias, era a pior defesa. Aí na reta final lá, a Colômbia tomou 3 gols ontem e passou. Mas até ontem, o Brasil tinha a pior defesa entre as seleções classificadas. O Brasil teve 3 treinadores nessas eliminatórias, sendo que um desses conciliou o trabalho no Brasil com seu clube, o Fernando. E aí que você entende tudo, né? É só a gente ver o histórico de tudo que aconteceu, três treinadores, sabendo que o Tite. Eu fico muito bravo, assim, com raiva, assim, quando lembro disso. Cara, o Tite avisou desde sempre, parece, que tipo, ele não ia ficar lá. Pô, não dá pra planejar, não dá pra. Não, beleza, vai sair aqui, já vamos entrar em contato com algum, já vamos conversar. Pô, planejar, teve muito tempo pra planejar e não quis. Eu não sei porquê. Será que tinha a esperança do Tite continuar? Ou, tipo, eu queria entender de verdade quais, tipo, de verdade mesmo, o que aconteceu para não ter planejado, para não ter conversado? Eu duvido muito que tenha conversado. Claro que a gente não tá lá dentro. Pode ter acontecido isso, mas geralmente isso sai na mídia. Não, nem tudo sai, tá? A gente tem que sempre lembrar disso, nem tudo sai. Mas, pô, não sai nada. Eu acho que vacilaram mesmo, entender qual foi o maior erro ali de não entender. Eu queria entender de verdade, mas enfim, a gente não vai ter essa resposta e também nem precisa. Já acabou, já foi, tamo olhar pra frente agora. Do Diniz, na época de Fluminense. Então, assim, foram eliminatórias grotescas. Grotescas, eliminatórias para sempre lembrar de como não fazer eliminatórias. Muita gente lembrou aqui, eu mesmo fiz um tweet sobre isso, dizendo que se fosse no formato antigo, o Brasil estaria agora indo para a repescagem. Lógico que isso é apenas uma alegoria, isso é apenas uma referência que não é muito precisa. Por quê? Porque se fosse no formato antigo, tudo seria diferente, né? Perfeito. Eu vejo muita gente falando isso e tal, eu não gosto de entrar muito nessa, porque é aquela história, se mudasse tudo seria diferente, aí o Brasil levaria a situação diferente, os outros as seleções também levariam essa situação diferente, teve certo. Eu sinto que tem esse certo, ficou muito tranquilo. Ah não, mas as eliminatórias são de boa, tal, aí vai levando. Talvez não fosse tão tranquilo, se fosse de outra diferente, então tudo mudaria, é muito difícil a gente entrar em coração, ficar falando de si, esquece, só olhar pra frente mesmo.
O jogo de ontem, por exemplo, o Brasil entraria com uma outra pegada. Exatamente. E a Bolívia entraria com muito menos gás, porque se fosse no formato antigo, a Bolívia não teria chance de classificar, Analisando só essa rodada. Se analisasse as outras rodadas, os jogos seriam todos diferentes. né? Então, ontem a Bolívia entrou com corda esticada porque ela tinha chance de classificar, de pegar a repescagem. Se fosse só 4 vagas direta e meia, né, da repescagem, a Bolívia não teria chance. E o Brasil entraria numa outra pegada. Então, jogadores que o Brasil deixou fora, o Brasil traria. Então, não dá muito para fazer essa comparação de forma Séria. muito verdade, levar É, muito a sério não dá. essa comparação. Por quê? Porque ser 6 vagas e meia em vez de 4 vagas e meia mudou tudo, mudaria tudo. Ontem a Bolívia não jogaria com tesão que ela jogou pensando na vaga. Mas, e olha que isso nem precisa fazer essa comparação para dizer que as eliminatórias do Brasil foram grotescas. Nem. E qual é a única boa notícia nisso aí? Que acabou! É que eliminatória não quer dizer rigorosamente Também. nada. Não quer dizer rigorosamente nada. Antes dessa, a nossa pior participação em eliminatórias nesse formato foi em 2002, quando o Brasil terminou na terceira posição. E o Brasil foi campeão do mundo. A Argentina que... Então agora a gente tem que jogar mal as eliminatórias sempre para ser campeão da Copa. Vamos ver, né? Se for campeão da Copa, quem sabe, né? Quem sabe. Liderou disparado, inclusive com uma vantagem maior do que agora. Se você olha aqui na tabela que está aqui do Flash Score, a Argentina fez 38, o Brasil 28. Ou seja, o Brasil ficou 10 pontos atrás da Argentina. Com um detalhe que perdeu as duas para a Argentina, né? Perdeu por 1-0 no Maracanã e tomou uma porrada lá em Buenos Aires de 4-1. E ficou barato, tá? O 4-1 de Buenos Aires sem Messi ficou baratíssimo para a seleção brasileira. Porque o jogo era para 5-6-0. O Brasil só fez gol porque a Argentina deu de presente o gol do Brasil. Deu o gol pro Brasil. Então, se você compara, que eu tô deixando aqui, a classificação da eliminatória de 2002, o Brasil ficou pior ainda em relação... a 3 pontos de ficar fora. A Argentina. A Argentina do Bielsa liderou sobrando e o Brasil ficou 13 pontos atrás da Argentina. E foi campeão do mundo. Então, assim, em compensação, nas últimas 4 eliminatórias que o Brasil jogou, né? O Brasil não jogou eliminatórias para 14, mas se você pega eliminatória para 2006, eliminatória para 2010, eliminatória para 2014, para 2018, eliminatória para 2022, nas 4 o Brasil liderou. O Brasil sobrou de ponta a ponta. Felizmente ganhamos. Quer dizer, tirando aquela lá de 2016, que o Brasil chegou a ficar em sexto em algum momento, com o Dunga. Mas depois que o Tite entrou, o Brasil sobrou. O Brasil liderou as últimas 4 eliminatórias que jogou com sobras. E não funcionou na Copa. Na Copa caiu nas quartas todas as 4 vezes. Então, eliminatória não quer dizer nada. Eliminatória não quer dizer nada. A questão, o Brasil pode perfeitamente fazer essas eliminatórias grotescas que fez e chegar totalmente diferente para a Copa do Mundo. Lógico que pode. Só depende do trabalho do Ancelotti, só depende do desenvolvimento dos jogadores comprarem a bronca, dos jogadores estarem prontos para decidir jogo apertado, que acho que tem faltado para o Brasil. Então, eliminatória não quer dizer nada. Mas essas eliminatórias aqui, elas são fruto e reflexo da bagunça, da balbúrdia que foi o ciclo da seleção brasileira. Um ciclo em que o Brasil foi comandado quase o tempo todo por um senhor cuja a presença na CBF eu acho que o Brasil ainda vai pagar durante muito tempo, que é o seu Edinaldo Rodrigues, que passou 3 anos querendo fazer conchavo para se manter no poder, inclusive envolvendo Supremo Tribunal Federal, inclusive. Loucura! Quem quiser, pesquisa aí, Revista Piauí, meu Deus do céu. Em vez de cuidar do futebol brasileiro, em vez de cuidar da seleção brasileira. O Brasil
teve 3 treinadores nessas eliminatórias. No ciclo todo foram 4, que ainda teve Ramon Menezes de interino. Você vê, O 4. Brasil o Brasil encarou essas eliminatórias de uma maneira grotesca, fruto de um descomando, de um desgoverno do seu Edinaldo Rodrigues. Então, as eliminatórias do Brasil foram compatíveis com a forma como o Brasil encarou esse ciclo. E que, por sorte, e que pela natureza da Copa do Mundo, isso pode não fazer nenhuma diferença. Porque é perfeitamente normal o Brasil chegar na Copa forte, porque tem jogador para isso, tem agora um dos melhores treinadores do mundo, chegar forte. Então, mas nada tira que as eliminatórias do Brasil foram grotescas. Essa é a dura realidade. E a boa notícia é que as eliminatórias acabaram. E agora que as eliminatórias acabaram, existe a total possibilidade do Brasil chegar na Copa do Mundo bem diferente do que foi na média dessas eliminatórias. Como fazer isso? Vai ter... Ou em que situações isso pode acontecer? Vai ser tema do vídeo de amanhã, tá? Amanhã de manhã a gente tem um novo encontro amanhã aqui no canal do VSE vamos ter que estar para falar sobre isso. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça, não paga nem para baixar nem para... Digo mesmo aqui para vocês, rapaziada. É isso, cara. Finalmente acabou. Fica para trás. Não significa nada para a Copa. Time novo, treinador novo. Vamos para cima. E torcer para ser seleção. Que a gente tem jogadores para ser campeão. Podemos ser campeões tranquilamente. Mentira, tranquilo não. Mas, pô, a gente tem jogador pra isso e vamos torcer, agora, acho que acabou a eliminatória, tirou esse peso, tipo, ó, agora é só amistoso pra gente acertar o time e vamos pra Copa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, tudo que o YouTube tem a oferecer e tamo junto.